A rotação de objetos também é uma operação interessante para a gente poder entender, né? O AutoCAD, quando a gente fala sobre a questão de ângulos, se você utiliza as ferramentas nativas ali dentro do programa, você informa já os valores em graus. Só que quando você lida com isso via programação, esses valores são informados em forma de radianos, beleza? Então aqui eu tenho já uma função que a gente vai rotacionar alguns objetos, né? Então eu estou aqui fazendo a seleção dos objetos. Tenho aqui a seleção do ponto base para a rotação, né? Usando aí o nosso editor GetPoint. Eu tenho também aqui um Double Result, né? Que é onde ele faz a coleta aí, do valor informado em graus, tá? Então eu tenho aqui o valor em graus. A gente vai digitar o valor em graus e vai fazer essa conversão aí para radianos para a gente poder rotacionar. Aqui embaixo eu começo uma transação com o AutoCAD, né? Já deixei pronto aqui para a gente não precisar digitar, né, todas essas informações. E o comando aqui ele vai chamar o rotacionar, tudo bem? Aqui dentro a gente tem um looping, né, percorrendo todos os objetos que foram selecionados aqui no nosso Prompt Selection Result. Okay? Para isso a gente vai receber aqui, ó, o objeto, né? Então eu vou digitar inteiro aqui para a gente não ter problema com o namespace. Então eu vou pegar aqui lá do database o entity, a gente vai receber aqui a entidade atual do looping, né? Usando aí a nossa transação, tá? Então faço um get, uso ali a propriedade value, pegando o i, object, né? A gente abre aqui então ele para escrita, tá bom? Não esqueça de abrir o objeto como for write. Feito isso, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente já tem então o ponto de rotação, né, o ponto de eixo de rotação, e temos também aqui o valor em graus que foi especificado aqui através de um prompt double result. Inicialmente a gente vai converter esse valor aí aqui fora, tá? Ó. Então eu vou criar uma variável aqui de double. Para a gente converter de graus, eu vou chamar isso aqui de valor radianos, tá? Para a gente converter, a gente vai verificar aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente só vai fazer isso aqui se o valor ali, ó, ele for maior do que zero, né? Vamos colocar um tratamento aqui, ó. Se o valor em graus, ponto value, for maior do que zero, aí sim a gente vai fazer aqui alguma coisa, tá? Como a gente vai ter divisão, então é sempre bom fazer essas verificações. E aí a gente vai fazer então a conversão, né? Para a gente poder converter, a gente vai pegar aqui o nosso valor em graus, né? A gente vai multiplicar ele pela divisão, a gente vai usar o math, tá? O math, ele é uma constante aí, né, que fornece todos os valores em relação a operações aritméticas, cálculos, né? Então aqui dentro do math a gente tem o nosso π, tá? A nossa constante π, beleza? Então eu vou pegar o math, que é o π, dividido por 180, tá? Para a gente poder fazer a conversão aí do valor em graus para radianos. Feito isso aí, a gente já tem como aqui fazer a rotação dos objetos. Então eu vou vir aqui dentro do for, eu vou pegar a entidade, a gente vai usar o transform by, vamos usar lá o nosso matrix 3D, ponto rotation, tá? E aí ele vai te pedir o ângulo, o eixo de rotação e o ponto de centro. O ângulo a gente tem, então vamos pegar aqui o valor em radianos, tá? Esse vector 3D, que é o axios, que é o eixo, ele está te perguntando o seguinte, quando você vai fazer uma rotação, geralmente quando você está olhando em vista top, esse eixo para você rotacionar ali, né, os objetos, é o eixo do eixo Z, né, que é o eixo em que o objeto vai girar em torno, tá? Para a gente poder pegar isso aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, ó, a própria classe, ó, você pegar aqui o vector 3D, ponto, você tem aqui, ó, a própria classe de vector 3D, existem algumas propriedades, né, estáticas ali que já retornam para você o eixo Z. Então eu vou pegar o Z axios, tá? Então ele vai girar em torno do eixo Z. E aí ele vai pedir o ponto de centro, que é o ponto em qual ele vai gerar em torno. A gente vai pegar então o nosso pt base, ponto value, beleza? Então, feito isso aqui, ó, a gente já está rotacionando todos os objetos. Vamos testar lá para a gente poder ver o resultado depois da compilação. Uma correção aqui no código, antes da gente compilar,
remover aqui essa questão de maior do que zero, porque você também pode informar ângulos negativos, né? Então eu vou dizer que ele é diferente de zero, tá? Se for diferente de zero, aí sim ele vai fazer aí, essa rotação. Então carreguei o comando, estou com uma placa aqui de exemplo, vou dar um rotacionar, tá? Vou selecionar os objetos, vou falar um ponto base aqui embaixo, tá? E se eu colocar, por exemplo, menos 45, né, ela vem no sentido horário, tá? Se eu der um Ctrl Z e rodar lá o rotacionar e colocar um valor positivo, né, ela vai no sentido anti-horário. Tudo bem?